Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse evento que foi organizado e pensado pelo CAET, que é o Centro de Estudos Anglicanos Teológicos. E estamos aqui com várias convidadas. Estamos com esse evento para comemorar os 40 anos da ordenação feminina na comunhão, na província, né? E gostaria de apresentar as nossas convidadas, que é Odete, Lúcia, Dilce e Inamar. Então, elas é que vão estar falando sobre a experiência delas como reverendas na DARD. E também nós vamos falar um pouco sobre a enquete que foi feita nas comunidades e junto aos clérigos sobre ordenação feminina. Então, vocês poderiam se apresentar, as reverendas, e dizer há quanto tempo estão como reverendas, quando foi a ordenação e quanto tempo levou para serem ordenadas, para começo nessa primeira rodada, ok? Pode ser? Odete, você quer começar? Começa pelas mais experientes. Tá bom. Eu acho que a Lúcia, talvez. Não. Acho que na diocese a reverenda Inamar, ainda bem que vai dar para cortar, né? Dá para fazer edição depois. Coisa boa, viu? Estou aqui Exatamente. fazendo conta de cabeça, mas eu já. Então, eu sou reverenda Inamar de Souza, eu tenho 25 anos de ordenação na IAB, fui ordenada em Porto Alegre, e estou. Vai fazer 24 anos que estou aqui, vai fazer em abril 24 anos que estou no ministério aqui na DARJ. E quanto tempo levou para você ser ordenada, a trajetória? Quando eu me declarei vocacionada, acho que demorou uns 2 anos, demoraram 2 anos para entrar no seminário, e fiz 4 anos de seminário e mais 2 anos de estágio. Então, 8 anos 8 anos, é bastante tempo. é bastante. Ok. Lúcia, Olá, eu sou a reverenda Lúcia. É, eu venho de um processo de vocacionada, mas de um trabalho em uma outra igreja. Então, quando eu chego na igreja anglicana, eu já venho com uma bagagem de experiência pastoral. E o meu processo, ele inicia na Diocese Meridional também, em Porto Alegre, mas eu fui ordenada na Diocese Sul-Ocidental. Na Diocese Meridional, teve um processo longo, né? Foi construído um processo longo de formação, que acho que levaria mais de 8 anos também. Era um momento de transição também da igreja, quando ela passa a preparar, a organizar a formação à distância, porque até então ali a formação se dava só no seminário. E quando eu venho para a diocese, eu venho para a igreja, é um processo de transição. Então, assim, estava tudo muito ainda indefinido. Mas eu fui ordenada, transferida para a diocese. Aliás, eu pedi, né, para ir para uma outra diocese junto com meu companheiro que era reverendo, e eu fui ordenada na diocese sul-ocidental. Fazem 21 anos, 21, 22 anos esse ano, né, de ordenação. E na diocese do Rio de Janeiro eu estou há menos de um ano,
né? Vai fazer um ano agora em abril que eu cheguei aqui na Diocese do Rio de Janeiro. E o meu processo, assim, depois que se definiu, né, o processo de formação, na Diocese Sul-Ocidental, eu acho que eu já tinha iniciado, né, na Meridional, foram 4 anos entre o início da formação até a ordenação. Esse processo, assim, é mais direto. Foram 4 anos. Legal. E a Dilce? Então, eu concluí que, na verdade, eu sou, não vou dizer a mais velha, eu sou a mais antiga. Eu vou fazer 30 Hum, anos agora em abril, vou fazer 30 anos de ordenação, né, 23 de abril, e eu comecei o meu processo na Diocese de Pelotas, né, fui para o seminário através da Diocese de Pelotas, então foi um processo rápido, assim, porque eu fui para o seminário em 91, já participava das atividades da igreja na diocese, fui para o seminário em 91, terminei em dezembro de 94 e fui ordenada em abril de 95. Então foi bem rápido, assim. Desses 30 anos, quase 30 anos, eu fiquei, acho que 28 anos, né, trabalhando em paróquia, né? Trabalhei sempre em paróquia na Diocese de Pelotas durante todo esse tempo. E em 2023, no início de 2023, eu vim para a Diocese do Rio, para um ministério lá junto aos marítimos no Porto do Açu. Então foi uma coisa bem diferente. Mas, na verdade, claro, a minha caminhada na igreja começa desde a infância, né? Desde a minha mãe era membro da igreja, então convivi assim com a igreja toda a minha vida, praticamente na igreja anglicana, né? E, e participei de várias coisas na igreja, inclusive da ordenação ao presbiterado da Reverenda Carmen. Então, eu estou quase nos livros, nos anais da história da igreja, lá vai aparecer, hum, porque muita coisa por hum. aí. Mas essa tem sido a minha caminhada até aqui, então, tenho feito. Legal. Odete. Agora eu não posso fugir, né? Não. Bom, eu sou a caçulinha, então vocês tratem de me cuidar muito bem. Hum, Bom, a minha caminhada também, ela tem, eu falo que são duas fases, né? Antes da EAB e depois na EAB, né? Então, a minha formação primeira em teologia se deu lá no passado, em outra instituição também, outra denominação, que durou 5 anos integral, né? Então, a gente estudava manhã, tarde, noite, madrugada, naquela época que a gente ralava muito para estudar, e, enfim, aí fui ordenada, pastoreei, enfim, tive toda a experiência, né, no Ministério Pastoral. E aí, em 2009, eu me desliguei dessa instituição e me tornei membro na IAB, né? Membra. E por um período eu dizia que eu não queria mais, né, esse negócio de ser pastora, de ser reverenda, que, né, já tinha dado toda a minha juventude para isso, agora não queria mais. E apesar das pessoas sempre falarem, não, mas você tem que, né, tem que ir, aí, enfim, aí vem os tropeços, os solavancos, e até que foi em 2000 e... Aí o bispo tem que me ajudar, né? Que eu não lembro a data, mas eu sei que foi ele e o Luiz que foram os culpados desse início que deu certo. Foi num café da tarde, 3 da tarde, aqui em casa, acho que foi em 2018, né? Não lembra. Mas foi, acho que lá por 2018, Eduardo está sem, 2019. sem som. Acho que foi 2018 ou 2019. E porque aí logo depois, 2020, veio a pandemia e tal, né? E 2021, em 7 de março, que foi o marco, né? Que eu gravei mais o diaconato, a ordenação diaconal, do que a presbiteral, né? Porque foi aí véspera, Dia da Mulher, foi na pandemia, enfim, realmente foi assim algo muito bonito, né? Algo muito assim tocante, né? Aquilo que toca realmente, que com todo um simbolismo, né? De estamos juntos, cada um ali, né? Máscara e corre para cá, corre para lá, e para que desse certo a ordenação mesmo, ainda em pandemia, né? Então foi um marco.
E daí depois, de 21 de maio, também, né, pertinho do meu aniversário, também daí foi minha ordenação presbiteriana em 2022. E nesse ínterim eu nunca deixei de servir de alguma maneira ou outra na igreja, né, na nossa igreja anglicana. Então sempre estava de um jeito ou de outro, né, ajudando, servindo, dando estudo, pregando, trabalhando, enfim, né? E seguimos agora, trabalhando, servindo do mesmo modo. Uhum, Só que um pezinho legal. maior, né? Uhum, tá certo. Recentemente, nós do CAET fizemos uma enquete junto ao clero e junto às comunidades. E o grande resultado foi que a maioria dizia que não tem problema de sexismo, não tem nenhum obstáculo ao Ministério Feminino, que, que as cléricas são aceitas como liderança e pouquíssimos colocaram realmente problemas. Então, tanto o clero quanto as comunidades. O que vocês acharam disso? Quais foram os obstáculos que vocês enfrentaram efetivamente? Qual que é a leitura que vocês fazem dessa enquete e da experiência de vocês? Eu tenho uma história sobre a ordenação feminina na Diocese do Rio de Janeiro, né? A pessoa, quando é mais antiga, tem mais história para contar. Mas logo depois que eu fui ordenada, acho que eu não. E a gente fica mais esquecida também. Mas talvez lá por 96 ou 97, era o bispo diocesano lá em Pelotas, o bispo Prado, e ele me chamou porque ele tinha uma doação para me fazer. Ele perguntou se eu já tinha batina e sobrepeliz, são aquelas vestes, né, que a gente usa, né, veste preta e branca. E eu não tinha realmente, fazer veste é uma coisa cara ainda é, né? E então ele tinha uma doação da Diocese do Rio de Janeiro, que o bispo na época, né, no bispo do Rio de Janeiro na época, tinha recebido da Ordem das Filhas do Rei, que era para apoio ao Ministério Feminino. E como não tinha nenhuma mulher ordenada na Diocese do Rio de Janeiro, e ele não pretendia ordenar nenhuma mulher, né, tão cedo, ele achou que melhor dar para a diocese, que já tinha mulheres, né? Porque já tínhamos eu e a Bispa Mary Gley fomos ordenadas juntas e também já tinha a reverenda Elaine, né? Que já era clériga lá. Então eu ganhei eu tenho até hoje as vestes, naturalmente, né? Porque a gente não troca de vestes assim, porque veio uma doação da Diocese do Rio de Janeiro. E ali manifestava para mim, essa doação manifestou, assim, essa intenção que o bispo tinha de não ordenar mulheres, e eu acho que realmente foi uma coisa que demorou muito a acontecer na Diocese do Rio de Janeiro, né? E, claro, eu acredito que nem todas as pessoas que estão aqui tiveram acesso ao resultado do questionário, da pesquisa, né, que foi feita, mas eu vejo, assim, nas respostas, eu acho que é uma coisa que ainda tem sinais na diocese. Não é uma coisa ainda muito tranquila a questão da ordenação feminina. Eu acho que talvez a gente tenha que trabalhar mais, nós como mulheres ordenadas, a gente precisa mostrar mais a nossa capacidade, porque no clero, na ordenação, como em qualquer outro lugar, as mulheres precisam mostrar muito mais do que os homens para serem reconhecidas. Então, aquilo que seu reverendo vai lá, faz o culto de domingo e volta no próximo domingo, ó, beleza, um ótimo reverendo. Agora, se nós fizermos isso como mulheres, nós somos preguiçosas, a gente não está querendo trabalhar, né? Então, Uhum. e eu vejo que nós precisamos trabalhar muito nesse sentido, assim, de mostrar realmente. Uma das coisas que a gente ouviu ali, que a gente viu, que eu vi ali na coisa assim, é a questão que as mulheres podem contribuir com a sensibilidade. Então, sempre trazendo um pouco de fraqueza, um pouco de delicadeza, uma coisa assim, mais suave, né? Para deixar o ambiente mais assim, e eu acho que não é por aí, né? Que a gente tem muito para fazer e tem feito muito, né? E hoje, para a gente participar da live, eu fui lá ver um pouco da história da ordenação feminina e começou com uma mulher leiga que levantou essa bandeira lá na Diocese Ocidental em 1973. Quer dizer, levou mais de 11 anos até que fosse aprovada a ordenação. E foi uma leiga que levantou isso e fez força para que isso acontecesse.
e era apresentado nos sínodos, né? Na época o sínodo era anual, um tempo que a igreja tinha mais recursos para isso, eram os sínodos anuais, e voltou em vários sínodos até que conseguisse a aprovação. E quem sabe a história sabe que só foi depois que o bispo Crates, que era um declarado, né, contrário à ordenação feminina, morreu. Ele morreu 4 meses antes da, da ordenação ser aprovada. E então vinha a discussão e voltava, mas foi uma mulher que puxou isso. E a primeira comissão que fizeram para estudar o assunto, em 1973, era toda de pessoas contrárias à ordenação feminina. Então, claro que o processo levou muito mais tempo, né? E sempre essa necessidade, as mulheres iam estudar teologia, tiveram mulheres que foram estudar teologia antes da aprovação, então mostravam que queriam, que isso realmente era possível e necessário na igreja, né? E foi uma caminhada bem difícil, assim, que eu vejo nesses resultados da pesquisa, da enquete, um pouco ainda de resquício disso. A gente, depois de 40 anos, né? Porque nós estamos celebrando este ano 40 anos da primeira ordenação, e em 2024 foi 40 anos da aprovação, e a gente ainda tem que estar provando que é capaz de fazer muito mais do que ser sensível, do que botar uma flor no altar, do que, né, trazer uma delicadeza para a igreja, mas que a gente... E a gente sabe que as mulheres, não só as mulheres ordenadas, têm puxado essa igreja ao longo dos 136 anos que a gente vai comemorar agora em junho, né? Então, a gente tem feito essa história da igreja. Mas é sempre assim, parece que a gente ouvia nas respostas, ah, então a mulher, o custo é menor ou é maior? Bom, tá, a gente tem o mesmo custo, já é alguma coisa, porque eu pensei que a gente podia ser mais barata, em alguns lugares parece que a mulher é mais barata, né? Mas assim, não, ali ainda diz que tem, mas assim, em questão financeira, como é que a mulher contribui tanto quanto o homem, é tão capaz? Eu, sinceramente, acho que nós somos mais capazes. E quem administra uma casa, quem cuida de filho, né, mesmo que não tenha seus filhos, né, mas tem os seus filhinhos de 4 patas lá que corre para cá e para lá, a gente tem mais agilidade, tem mais perspicácia para fazer as coisas e consegue ver as coisas em multitarefas. A mulher é multitarefa, a mulher não fica no foco naquilo ali, e mesmo assim consegue desenvolver tudo. Então, eu acho que a pesquisa não foi muito assim, não foi muito fiel ao que a gente realmente faz na igreja e a importância que a ordenação feminina tem na igreja. Mas eu acho que eu fui muito além da pergunta, então vou parar aqui. Hum, Quem mais? Olha, eu escuto desde que fui ordenada que não há diferença, não há discriminação no tratamento com as mulheres ou com as reverendas, mas não é o que a gente sente na pele. É um Hum, pouco como negar o racismo, negar o sexismo na igreja e na diocese é como negar o racismo que não existe. A não ser as pessoas que realmente são mulheres, estão nessa jornada é que sentem a diferença das pessoas, a falta de respeito, a diferença de tratamento, e principalmente quando cheguei aqui na Diocese do Rio de Janeiro, que fui a primeira mulher ordenada que eu cheguei, fui visitar algumas paróquias, e uma delas não me quis, já contei essa história, não me quis como pároca, e outra ficou indiferente, e a terceira paróquia que me quis, que foi lá em Santa Teresa, eu assumi o trabalho, né? Que esteve disposta a fazer essa experiência do Ministério Feminino. Mesmo assim, dentro do clero, nas primeiras reuniões, não deixei de ouvir as piadinhas, né, os deboches, porque antes de eu chegar, eu sabia que o lema dessa diocese entre o clero era meninas não. Bispo Eduardo deve lembrar que o clero falava, não, meninas não, né? No grupo do clero, meninas não. Mas depois que eu cheguei, acho que ficou mais abafado. Mesmo assim, no ecumenismo, ao ir na Igreja Católica, aí o embate era maior, que perguntavam, por que você foi ordenada? Por que você é reverendo? O que que você faz? Então, acho que esse primeiro ministério feminino aqui, que vem de outra diocese já ordenada, eu me senti meio como uma vitrine para tirar fotos. Fazia questão de sempre andar de saia e vestidos e não colocar calça e camisa para mostrar realmente uma mulher, não é um homem de cabelo comprido. E aí eu me colocava bem como
mulher bem feminina, mas para tirar fotos e para levar pedradas. Então, eu fui como uma vitrine. E tentando abrir espaço para outras colegas que eram vocacionadas aqui, que depois, aos poucos, foram ordenadas, né? Reverenda Josi, Reverenda Lívia, Reverenda Arlinda. E eu acredito que nós tivemos sempre, nesse começo, assim, um trabalho um pouco apagado, por não conseguimos fazer uma grande diferença dentro do clero, né? Porque daí as demandas sexistas, elas eram muito grandes e parece que os homens só tinham ouvidos para eles mesmos. Então, como eu cheguei aqui casada com o então reverendo Eduardo, que era parte do clero, a gente tinha uma estratégia, eu falava uma coisa, ninguém respondia. Ele falava a mesma coisa, ele repetia as minhas frases e o clero aplaudia. Era a maneira, era a maneira da, né, da contribuição chegar, porque se a gente falasse, vamos fazer um retiro, vamos fazer uma celebração, parecia que eu estava falando para as paredes, sempre conto essa história, que embora as pessoas digam que não há diferença, sempre me pareceu aqui que as mulheres não têm muita voz. Somos maioria, trabalhamos nas paróquias, mas na hora de colocarmos programas em ação ou na tomada de decisões de poder, nessa hora nós ficamos bem visibilizadas, né? Foi mudando com o tempo, com mais pessoas que chegaram, mas acredito que me ajudem na memória, que depois desses primeiros anos aqui, que eu cheguei em 2001, acho que 2002, 2003, aconteceram ordenações, foi Lívia, Josi primeiro, Lívia e Arlinda, depois disso nós tivemos apenas clérigas que chegaram de fora, porque a gente não conseguiu estabelecer um processo de vocação feminina. Exatamente pelos ouvidos surdos. São surdos para ouvir e são cegos para ver o que acontece com a gente. E quando eu falo sobre isso, as pessoas me respondem: ah, mas você tem muita chance, ah, mas você participa de muita coisa, você está em muitas comissões, você tem muitas oportunidades da igreja. E me fez refletir que é verdade, mas é sempre uma batalha para a gente conseguir chegar em algum lugar e ter um cargo na igreja anglicana, um título, tipo presidente, vice-presidente, que seja, é, não significa respeito, significa é, uma função que você está cumprindo, mas mesmo assim, posso dizer que até o dia de hoje, nem sempre o que eu falo é ouvido e as propostas que eu dou são engavetadas, engavetadas, a não ser que venha um homem para propor com força de articulação, aí acontece, tá? Esse meu depoimento também é como vice-presidente da Junete. Vou parar por aqui. Odete? Bom, eu, quando olhei ali para a pesquisa, para as respostas, também eu tive essa sensação de que a pesquisa, as respostas não condizem assim muito com a realidade, né? Ficou parecendo, eu até brinquei, né? O país das maravilhas, né? Tá tudo lindo, perfeito na igreja, nossa, né? As mulheres são espetaculares, aquela sensação também de que elas não estão no ministério feminino porque não querem, não querem, né? Só que não é tão fácil assim, vou usar a palavra fácil. Eu posso falar, por exemplo, da minha trajetória na DARGE, né? Vou deixar o passado lá, mas na DARGE. Então, dois momentos. Num primeiro momento, aqui, em que eu ouvi assim, ó, aqui você não é ninguém, você é nada, né? E de uma liderança. Então, fique quieta, não atrapalhe. E aí, depois, um outro momento, já em que daí eu ouvi o contrário. Olha, você é muito importante para nós, você tem valor, vamos conversar, vamos dialogar, vamos repensar essa questão, da ordenação. Então, mas isso, lógico, vindo de uma liderança, também é muito importante, né? Mas o mais importante ainda seria se
essa mesma visão perpassasse em todas as mentes, em todas as comunidades, todas as paróquias e missões, né? Que não é a realidade. Por mais que a gente tenha pessoas super, né, que frequentam, que são membros da comunidade, super legais, mas a gente sempre percebe aquela sutileza do machismo, né, do patriarcado, naquelas frases assim: você já fez isso? Ó, reverenda, ó, né, Odete, faça aquilo lá, tá? E aí eu pergunto, um dia eu perguntei, se fosse um homem, falaria assim? Lógico que não. Então, aí você percebe a diferença até na conversa, na fala, né? No como vai se dirigir a uma clériga ou a um clérigo, né? Um reverendo ou reverenda, né? E, então, eu acredito, infelizmente, eu falo acredito, de crer mesmo, que infelizmente há ainda algumas dificuldades a serem superadas na nossa igreja. A gente pode dizer, lógico, podemos olhar para trás e comparar. Muita coisa já foi superada, muita coisa já foi vencida, ainda bem, mas ainda há outras a serem vencidas por nós, pelos nossos colegas, homens reverendos, né? Porque a gente precisa deles nessa caminhada, desse apoio. E então a gente precisa que isso se torne algo também visível, né? Não é só dizer, não, não, é super legal ter uma colega reverenda, mas mais do que isso, não é só legal, tem que fazer isso aparecer no cotidiano das suas comunidades, das suas paróquias, das suas missões, né? Então, aí sim a gente vai começar a perceber de fato mudanças reais na nossa diocese. E eu ouso ainda dizer que quando a gente não tem mais ordenações femininas, eu creio que é um misto, né, dessa sociedade de mulheres que são casadas e que dependem também da voz do companheiro, do marido, e também do andar das comunidades, das paróquias, né, em que essas mulheres estão inseridas e frequentam. Então, é um conjunto de fatores que impedem que elas prossigam na sua vocação, no seu chamado, no seu desejo, né, de servir a igreja, servir a Cristo primeiro, né, mas aí servindo a Cristo aqui na nossa igreja, na igreja anglicana. Legal. Só para justificar a não presença da Josi, ela, como várias de vocês têm também esse problema, ela trabalha e não pôde estar com a gente, mas ela foi convidada e vai ver o vídeo depois. E, Lúcia, o que você tem a falar? Também acho que eu reforço tudo que as colegas já colocaram e, e dizer, e acho que afirmar mais uma vez, a gente ainda vive dentro de um sistema patriarcal, né? E isso está muito impregnado aí em toda a sociedade e dentro de nossas comunidades também. E isso muitas vezes aparece sutilmente, né? Se a gente não está antenado, e tudo isso que elas já falaram, e dizer mais ainda que isso às vezes aparece muito sutil, que se a gente não está antenado, a gente não se dá conta que é o sistema patriarcal que está nos conduzindo para isso, que está nos dizendo isso, que está nos falando sobre isso, né? Então, eu já passei por várias dioceses, por vários lugares, né, em várias dioceses, e cada uma delas tem, né, tem suas peculiaridades e o seu jeito, dentro das culturas, né, das quais, aonde eu passei, que o Brasil é tão grande, eu já estive em vários desses lugares, é diferente, né? É diferente a forma do machismo, do sexismo se expressar, mas ele está ali, ele sempre está presente de alguma forma. Eu tenho uma característica de uma pessoa, eu sou
descendente de italianos, né? Então eu sou uma pessoa muito forte, forte no sentido de chegar assim e falar com força, me expressar muito, né? Quando eu falo. Então, por conta disso, eu já fui muito taxada de muitas coisas, né? Assim, mas como mulher, eu percebo que para a gente poder conquistar o nosso espaço dentro dos espaços, a gente precisa ter um pouco mais isso, né? Então, eu já fui chamada de trator, como é que é, que vem e quer passar por cima, e de muitas outras coisas, assim, esse foi o de menos nesse sentido. Mas é muito nesse sentido, né? Uma mulher que vem e que fala, né, e que está junto, que quer pegar junto, aí ela é isso, aí ela é um trator, aí ela é um. Quantos adjetivos já foram colocados assim, né? De querer chegar, de querer mandar, de querer isso, de querer aquilo. Não, é porque é a gente querer conquistar o nosso espaço, e às vezes para conquistar o nosso espaço, aquilo que a Dilce fala, né? É muito sério, aquela coisa que vai dizer assim, ah, é porque ela vem com o seu jeitinho doce, né, um sensível, ai, né, que bonitinho. E aí, né, vem essa coisa desse sentido, a gente não, né, e não é isso. Então, eu só queria trazer, assim, experiência, por exemplo, hoje eu estou como coordenadora do CEA, o Centro de Estudos Anglicanos, né? E eu acho assim que a primeira experiência, a Inamar também já estava lá na Junete. Quando eu entro no CEA, tinha nessa coordenação do CEA tinha um homem, né? E quando eu entro para essa coordenação no lugar desta pessoa, aparece ali já um primeiro problema, porque aquilo que eu iria ganhar era metade daquilo que a pessoa ganhava, né? Se não fosse a briga das mulheres ali dentro, né, naquele momento da reunião, na reunião da Junete, isso teria acontecido, né? Era por um momento, não, é por um momento, é por isso ou por aquilo. A reverenda Inamar já estava lá e ela foi uma das que questionou nesse sentido. E se fosse um homem nesse lugar, seria dessa forma? Eu lembro dessas falas assim, né? E isso acontece muito na nossa igreja. E a gente muitas vezes não fala sobre isso. Teve momentos lá atrás também, quando eu fui trabalhar numa paróquia, o meu marido também é reverendo, Luiz, né? É reverendo, então assim, ele ganhava X e eu ganhava X, menos, né? Menos do que ele. Então, foram tempos assim, foram tempos de muita luta. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho pouca experiência ainda, mas eu percebo que mesmo e isso parte de algumas pessoas na comunidade, porque quem tem que referendar as questões, para muitas pessoas ainda tem que ser um homem, né? Tem que ser um homem, tem que dizer, né? Eu fui aqui nessa comunidade há um avanço muito grande. Pelo menos eu percebo isso, né? Mas tem muitos traços, e Sueli tá aí, que não vai me deixar sozinha, porque a gente conversa muito sobre isso, eu e Sueli, né? A gente conversa muito sobre isso. Tem algumas coisas que ainda assim, né? Tem que ser referendado, né? E isso é muito triste ainda, né? E essa questão de a gente perceber né, tanto tempo sem uma, uma vocação, né, feminina, isso quer dizer muita coisa, né? Não é algo que, é normal. Não, não é normal. Isso está querendo nos dizer alguma coisa. O que está acontecendo? O nosso trabalho, aquilo que a gente faz, não está reverberando. O que está acontecendo que as mulheres não são vocacionadas tanto quanto os homens? Se nós formos falando do Rio de Janeiro hoje, se nós formos olhar o quadro de pessoas vocacionadas que se tem, né? São todos meninos. Por que que são todos meninos? Por que que as mulheres não estão vindo e não
para esse caminho? Acho que a gente precisa se perguntar sobre isso e, e precisa trabalhar. Eu acho que além de se perguntar, a gente precisa fazer algo nesse sentido. O que que nós vamos fazer aqui na Diocese do Rio de Janeiro para despertar também a vocação de mulheres? A gente fica feliz que tem vocações, claro que fica, né? Eu acho que nós precisamos caminhar para esse processo conjunto, sim. A gente não está dizendo que a gente não está querendo isso, não é sobre isso. A questão aqui é sobre vocação, por que que nós não temos mulheres se sentindo vocacionada? E eu não estou dizendo que tenha que ser só meninas, adolescentes, jovens, não, mulheres, adultas também. Quantos homens adultos já, né, lá na terceira idade, ainda se sentem vocacionados, se sentem chamados para estar nesse ministério? Por que que as mulheres não? O que que isso está gritando para nós? Né? E o que que nós vamos fazer sobre isso? Né? Eu acho que é um pouco isso que a gente está, né? Aliás, a gente está começando a dar esse passo, né? Que é o estar aqui e refletindo sobre isso. Então, é um pouco isso. Tá bom. Na enquete a gente perguntou também sobre a vocação feminina. E interessante é que a maioria respondeu que a razão por que acham que não há vocações femininas na DAD é porque é a falta de interesse das mulheres e a falta de incentivo dos homens. O que vocês acham sobre isso? E também, com relação ao custo, nós perguntamos se as mulheres custam mais do que os homens. Então, a resposta foi, 90% foi que o custo é o mesmo. E se a mulher, administra melhor ou não os recursos da igreja, e a maioria diz que é igual e poucos que é maior, melhor a capacidade das mulheres. Então, o que que vocês acham sobre esses dois temas da enquete? Olha, eu já acompanhei algumas vocações femininas aqui, uma adolescente que não foi para frente, uma jovem adulta que virou mãe, também não foi para frente a vocação dela. É, uma mulher adulta e outras de terceira idade, né? Que nós estávamos até, algumas de terceira idade, é, que já eram diáconas na nossa diocese há muito tempo, faziam vários trabalhos, principalmente na UMEAB, que foram convidadas a serem vocacionadas. Uma, Dona Janete, outra, Dona Lídia Deslandes, mas outras também lá para o sul de Minas. E parece que a grande dificuldade foi achar incentivo além desse desejo de outras mulheres que elas prosseguissem, mas achar incentivo dentro das comunidades ou entre os homens ou entre o clero também. E a dificuldade que aí eu realmente concordo com o formulário de que o processo é bastante burocrático, ele é bastante longo, ele é demorado, ele exige muitas avaliações. E, e uma opinião que eu tenho é que as mulheres já estão fazendo há muito tempo aqui nessa diocese um trabalho de diáconas, e realmente ainda não tivemos vocações para o presbiterado, né? Elas já estão fazendo independente da ordenação. Eu vou esperar a ordenação ou completar um curso de teologia para fazer o que sempre fiz, né? Sueli mesmo tem um trabalho social intenso, não está esperando ordenação, não vai precisar fazer todos aqueles anos de estudos e aprovação para depois ela ser uma grande liderança na igreja, né? Então, a gente já tem experimentado na prática o diaconato feminino aqui, eu acredito, mas cumprir todo os estudos teológicos, as avaliações, sair da sua comunidade para ir para outra fazer estágio, isso ainda não entrou né, no modus operandi na nossa diocese para que as mulheres consigam trilhar esse caminho e chegar realmente à ordenação ao diaconato e presbiterado. E quando fomos falar em episcopado, na última eleição, nós, reverendas, fomos questionadas se nós gostaríamos de nos candidatar. Fomos questionados pelo primaz na época e a gente já tinha se reunido, já estava falando na vocação feminina,
principalmente ali na paróquia do Meia, na Trindade, e a gente, numa reunião lá, a gente considerou que não, que nós não tínhamos liderança dentro do clero para sonhar com o episcopado. Primeiro você tem que, pelo menos, receber aplausos, pelo menos receber um elogio do colega. A gente só recebe crítica, a gente só recebe piada, a gente só recebe dificuldade, a gente só recebe fofoca, a gente só, né? É sempre como recebendo adjetivos, ou a gente fazendo meme, ou a gente fazendo, criando mentiras, até mentiras sobre o meu ministério, os meus estudos eu enfrentei aqui dentro da DAGE, gente espalhando mentiras, e aí a, a gente não tem incentivo para sonhar em ser líder de quem não nos deseja como líder. Então, não vou falar a noite toda, é por aí. Mais alguém? Eu achei interessante quando fala que é falta de interesse das mulheres, né? Então, assim, a mulher não é ordenada porque ela não tem interesse, não é vontade. Então, assim, eu acho que, e também depois, falta do incentivo dos homens. Eu acho que as duas justificativas são extremamente machistas, né? Primeiro coloca Uhum. a culpa por ela mesma, e depois, se a mulher não é incentivada pelo homem, ela não vai a lugar nenhum, né? Então, as duas respostas meio me tocaram, assim. Mas é um reflexo da sociedade paternalista e machista que a gente tem. É evidente isso, né? Porque que se espera que a mulher, se ela vai ter filho, ela vai se ocupar com os filhos, ela vai se ocupar com a casa. Então, isso tudo continua sendo tarefa feminina. Então, assim, como é que tu vai botar uma mulher na liderança desse jeito, se ela vai ter tantas coisas que vão ocupá-la durante esse tempo, ela não vai ter o mesmo desempenho, porque se espera que a esposa seja aquela que vai estar em casa, cuidando da casa, enquanto o marido sai a ser o provedor por aí, né? Então, eu vejo, assim, que as respostas foram bem machistas e paternalistas, que é realmente o, o reflexo daquilo que a gente vive, né? E, e eu também, assim, observo isso, a falta de vocacionadas, de mulheres que estejam, né, buscando a ordenação, e talvez seja um pouco isso que a Naina Mar fala também, da questão do diaconato não ordenado, né, do diaconato leigo, porque as mulheres já fazem tantas coisas na igreja como leigas, né, e voltando, quando a Naina Mar falava, eu me lembrei que lá, quando se tentou, em 1983, a ordenação feminina, foi criado um cânon, traz um fone de ouvido. Foi criado um cânon, se fez uma elaboração de um esboço de um cânon sobre a ordenação feminina. E aí o bispo Crates, que era o bispo na época, né, quando a comissão levou, ele conseguiu convencê-los a transformar naquilo como um texto para motivação e incentivo para ministério leigo de mulheres, para que as mulheres se tornassem ministras leigas. Então era o máximo que dava, né, para ser uma ministra leiga, não precisava ser ordenada, que já estava servindo a igreja. E eu acho que se acomodou um pouco nisso, porque se nós olharmos, a gente tem muitas ministras leigas na igreja, né? Mesmo aqui na diocese, né? Em todo lugar, tem muita ministra leiga e que às vezes não passa disso. Vai ficar ministra leiga o resto da vida. E que muitas vezes faz muito mais que o pároco, né? É quem toma conta da igreja a semana inteira, quem está na celebração de domingo, quem conhece as músicas, quem conhece os leigos que vão fazer o quê. Tem uma liderança muito forte como leiga. Então, se ela já é uma líder leiga, por que que a gente vai ordenar essa mulher? Deixa ela ali, né? Então, como se não precisasse. Mas não é falta de interesse e não precisamos do incentivo dos homens, a gente precisa de respeito. Se agora a gente tiver lá um grupo de clérigos, homens, que respeite, que reconheça o trabalho que a gente faz do jeito que a gente faz, não precisa muito mais do que isso, mas que a gente possa realmente ocupar um espaço que é nosso, sem pedir licença para ninguém, sem precisar que abram alas para a gente passar, mas que a gente esteja junto ali, né? Então, as respostas, eu acho que elas são realmente o reflexo da comunidade, da sociedade que a gente tem. E que aqui no Rio é impressionante, né? Como o Rio ainda é machista, ainda é paternalista. Eu fiquei muito impressionada com isso, quando eu vim do Sul. Porque quem ouve falar do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é caracteristicamente um estado machista, né? Onde os homens passam, parece ter uma necessidade de afirmar sua masculinidade o tempo inteiro. E lá nós tínhamos mais espaço, talvez porque tenha começado lá a ordenação feminina, né? As primeiras ordenações foram lá, né? Então, talvez por isso, mas claro que a gente sabe o quanto a Carmetel penou até conseguir estabelecer isso, né?
Então, a primeira comunidade da Carmetel foi a minha comunidade, que é machista até hoje, a comunidade de onde eu saí lá em Jaguarão, e continua sendo até hoje, eu fui pároca lá também, mas depois da Carme, acho que fui eu a pároca lá. A reverenda Eva, mãe do bispo Naldal, foi, mas ela era, tipo, temporária, assim, ela visitava, foi logo depois da Carmetel. Mas, assim, mas pároca mesmo, fui eu depois da Carmetel. E mais de 20 anos depois, e continuava sendo uma comunidade extremamente machista, como é até hoje. Então, mas eu acho que mesmo assim, o Rio Grande do Sul, talvez a região sul, não sei, Santa Catarina e Paraná, mas eu acho que a gente caminhou mais nesse sentido, assim, avançou mais do que o Rio de Janeiro. Eu tinha uma outra imagem do Rio de Janeiro, não só dentro da igreja, o estado como um todo. Para mim é um estado muito, eu costumo dizer, é meio atrasado, assim, a gente sai da capital, o resto, olha, é província, não vai muito além disso, assim, né? Pelo menos a experiência que eu tenho aqui no Norte Fluminense. E a igreja é afetada por isso, não tem como. É uma cultura local e que a gente vai ter que lutar muito mais para poder vencer. Não sei se a Lúcia já está percebendo isso também, que também veio de outra realidade. E como eu estou mais no centro, né, do Rio de Janeiro, e assim, e eu vivo muito dentro da comunidade, né? No meu trabalho aqui no Rio, eu ainda não expandi para outras comunidades de conhecer. Eu estou muito focada aqui na paróquia do Meier. Então, aqui é uma paróquia que tem a sua peculiaridade, né? As pessoas são engajadas, estão ali. Como eu já falei antes, a gente vê, às vezes, meio que sutil, mas a gente percebe ainda muito, e não só nos homens, né? Porque, como diz a Dilce, eu também já falei, a igreja é o reflexo da sociedade patriarcal, né? A comunidade cristã, as comunidades são o reflexo da sociedade, então os seres humanos são os mesmos, né? Que estão dentro da comunidade, são os mesmos que estão lá fora da comunidade cristã e vai repetir as mesmas ações, né? E isso é muito sério. Mas eu fico assim muito chocada também, né, lendo lá essa questão da falta do interesse das mulheres e essa coisa incentivo dos homens é muito forte, pega muito pesado isso assim ainda a gente ouvir isso, né? A falta de incentivo como se a gente por si só a gente não pode ir, né? Não pode despertar e esse paternalismo, né? Como a Dilce falou. É, mas eu percebo não é que eu percebo, eu sinto que é preciso a gente fazer algo muito forte no sentido deste chamamento, deste incentivo, eu não sei como, mas a gente podia, né, já estou eu aqui vindo com propostas, né, mas assim, podia se reunir, podia começar a pensar, né, nós, mulheres, né, da igreja, as mulheres engajadas aí, né, pensar em algo junto com os homens. Como eu estou chegando há pouco, eu ainda não tenho muito contato com meus colegas, né? Eu não sinto ainda esse movimento do clero, digamos assim, de entender um pouco como eles se movem, né, no todo da diocese, porque faz menos de um ano, então, né, a gente não tem. E a diocese é muito grande, então não tem muito tempo para reunir o clero para perceber como é isso. Mas para mim me choca um pouco o que diz sobre isso, né? Falta do interesse, porque se há falta de interesse nas nossas comunidades, como está sendo trabalhado isso? Né? Então, cabe muito às lideranças que estão lá nas comunidades, né? De cada comunidade nossa. Por que não desperta? Isso me faz questionar, né? Me vem à cabeça essa pergunta. Por que não flui? Por que não vem? Né? É algo que na ação das lideranças, as pessoas que estão à frente, não está pegando nesse sentido, não está batendo em quem está lá, não está reverberando lá nas pessoas que estão ali, né? Por que reverbera mais nos meninos, nos homens?
né? Então, assim, que tem ali atrás, né? Então, eu fico muito com o questionamento ainda, né, e daquilo que nós podemos fazer em relação a isso. Claro que a gente sabe, né, todo o processo, toda a caminhada, todo o patriarcalismo, todo o sexismo, tudo isso, e como quebrar isso e como seguir. Acho que a minha fala ela vai ser muito nesse sentido, de olhar para frente. A gente está aqui e agora a gente precisa dar um passo nesse sentido, né? Como fazer isso? Tá. Eu acho que o momento das propostas vai ser posterior. Esse é um primeiro momento para a gente sensibilizar as pessoas para a questão, porque enquanto a gente não vê que existe uma questão, não vai ter proposta, né? Então, primeiro é a conscientização. E eu lembro de uma resposta de um da comunidade que ele disse por que a liderança feminina seria aceita? Porque na Inglaterra houve uma rainha que foi a Elizabeth, que foi ótima, apesar de ser mulher. Então, são coisas sutis assim que a gente percebe que o nível da inconsciência das pessoas de que existe um problema. E essa falta de consciência que me assusta. E talvez seja essa a razão porque há tão poucas vocações, né? Vamos fazer uma última rodada e depois vamos abrir para perguntas, ok? Só uma falinha rápida. Foi falar do Rio de Janeiro, que é machista, então não vou declarar nada do Espírito Santo, tá? Só vou relatar uma frase que é muito ouvida, que nós aqui em casa ouvimos muito. Eu ouço e Adriano já ouviu. Mas o reverendo o pastor é ele, né? Daí ele diz: não, eu sou o auxiliar dela. Ela que é a reverenda, ela é que manda. Mas, mas como que pode? Como que ela pode cuidar de uma igreja? É, não, não era melhor ser o marido? Não, né? Então, e aí eu entro num outro dado da questão, por que que as mulheres, né? Lógico, as duas respostas são machistas, né? As colegas já falaram, não vou chover no molhado. Mas tem uma coisa, se essa mulher ela é casada, e ela, como vocês também falaram, ela está nessa sociedade, com todas essas características, com toda essa bagagem, se o marido, o companheiro dela, não mudar a mentalidade, não adianta ela ser. Gente, ela sentir no coração, na alma, que ela quer, né, estar à frente, que não vai conseguir. Porque ela tem um marido machista, ela tem filhos, né? E isso é um peso muito forte para a mulher na nossa sociedade. Então, enquanto a gente não mudar a mentalidade de, principalmente porque a grande maioria das mulheres são casadas, já se casam, né? Por mais que a sociedade tenha algumas mudanças, mas a maioria acaba se casando mais cedo, né? Então, se ela não tiver esse suporte no sentido do apoio, não é o incentivo, tá? Dizer, nossa, querida, você até que pode. Não, é o apoio mesmo. Olha, eu tô aqui para o que você decidir, né? Não vai mudar. Nós continuaremos sem termos mulheres, continuaremos apenas com os homens, porque os homens eles decidem e pronto, né? A gente tem N casos aí, né? A mulher tá estudando, mas daí o marido vai estudar também, e aí entre um e outro, quem fica? O homem. Ele vai trabalhar, ela está em casa cuidando dos filhos? Não, né? Vai trabalhar também e vai cuidar da casa também. Mas por que que você não ajuda? Porque isso não é minha função. Então, essa é a nossa sociedade e é essa igreja que a gente vive. Ok. Temos aqui uma primeira pergunta da Sandra. A Sandra pergunta o seguinte:
Como vocês ordenadas lembram e percebem as contribuições leigas para o ordenamento feminino? Das Quer mulheres explicar? negras para o ordenamento feminino. Como é que é? Hein? Repita, Sandra, por favor. Explique um pouco melhor. Porque a gente, nesse mês da mulher, né? Todas somos mulheres da igreja, as leigas e as ordenadas. Eu queria pedir a você, quem lembra de como é que foi? Porque essa luta é recente, né, gente? Foi em 85, né? Que as mulheres foram ordenadas. Qual a lembrança de vocês da luta, da contribuição? Até porque todas aqui eram leigas, né? Das mulheres leigas das paróquias de vocês, das outras paróquias, para que se concretizasse o ordenamento feminino. Porque eu fico aqui pensando que muito provavelmente isso não saiu da luta dos homens da igreja. De onde é que isso sai? Como é que vocês perceberam isso? Ou vai que não teve nada disso que eu perguntei aqui. Qual a contribuição que as mulheres leigas deram para o ordenamento? Eu acredito, Sandra, que a ordenação de mulheres foi possível graças a um trabalho da SAE, Sociedade Auxiliadora Episcopal, que eu chamo um trabalho muito forte, muito dedicado, porque é ponto pacífico que as mulheres são a maioria na vida da igreja, mas eh, em número, né, em quantidade, em trabalhos que elas realizam. Mas a SAI, até os anos 80, 90, também foi muito forte, depois passou a ser a União de Mulheres Episcopais Anglicanas do Brasil. E, e através da luta delas de já estarem realizando um trabalho de base, foi possível, eh, até de maneira forçada, entrarem, algumas de nós, né, entrarem no seminário para ter pelo menos o direito de entrar no seminário, cursar teologia, e estarem prontas para que, no momento que em 84 a ordenação foi aprovada, em 85 a reverenda Carmen já pôde ser ordenada, porque ela já tinha feito, né, a formação, porque nem entrar no seminário você podia. Era um mundo exclusivamente masculino. E você perguntando isso, a pergunta é pertinente, me parece que dos anos 90 menos, mas dos anos 2000 para cá, houve uma mudança no trabalho das mulheres na igreja, ou da OMEAB, houve uma mudança de liderança, no sentido de que ficou enfraquecido, né? Assim como as comunidades eclesiais de base ficaram enfraquecidas, as pastorais de juventude e outros trabalhos, também a OMEAB ficou enfraquecida por não se reunir mais semanalmente num mundo que as mulheres trabalham demais, estudam demais, brigam demais, resolvem problemas demais, fazem ação social demais eh, no mundo secular e dentro da igreja, houve um enfraquecimento da articulação da OMEAB. Talvez a sua pergunta seja boa porque nos aponta para o fato de como as mulheres estão presentes nas paróquias, mas não estão articuladas, elas deixaram de lutar por um crescimento significativo, né, de vocações e de visibilidade para as mulheres. Parece que estamos bem mais articuladas agora, que a gente não consegue reunir um grupo de senhoras para estudar a Bíblia, para tomar o chazinho, para fazer o trabalho de artesanato, para fazer o trabalho social. É tudo muito independente, as pessoas fazem por iniciativa própria, né? Mas acho que essa grande força da UMEAB foi o que levou à ordenação. E depois outras coisas que a nossa igreja aprovou, eu já tenho falado, como o casamento igualitário foi pela força das mulheres também, não foi tanto uma luta dos homens, as mulheres levaram isso adiante com mais força e por isso foi aprovado, minha opinião de dentro, é de ter levado muito, muito tapa na cara por causa da ordenação de pessoas LGBT e do casamento igualitário. Então, a
A desarticulação feminina talvez enfraqueça a quantidade, né, na qualidade das vocações. Mais alguém? Eu queria que essa pergunta fosse respondida por todas vocês. Inamar, qual era a tua, se puder, né? Se tiver outras pessoas querendo fazer pergunta, qual era a tua diocese? Era sul ocidental? No momento da ordenação da reverenda Carmen, era a Diocese Anglicana de Pelotas, né? Eu nasci na Sul Ocidental, mas eu estava estudando no ensino médio em Pelotas e fui também, Gilce. Fui lá na ordenação em Livramento, a ordenação da Carmen, ao diaconato, depois fui em Jaguarão no presbiterado. Era só a gente entrar num carro e sair correndo. Foi muito bom. Então, eu era da Diocese de Pelotas na época. Quando Na eu época, na conheci, verdade, a Inamar ainda era meridional, né? Inamar, porque a Diocese de Pelotas só surge depois, né? Foi em Aí você tem mais 88. memória que eu, exatamente. Era É, meridional, mas só é, em 88 que foi Pelotas. Tá certo. é, é. A Mas eu Janete, acho que lembro, tem uma pergunta, Janete. não, eu só ia falar. Quando eu conheci a reverenda Inamar, ela estava já no seminário estudando para ser reverenda. Eu estive lá, reverenda Noilves e outras. Nós fomos a um encontro da, da SAI naquele tempo, lá no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro bem se foi em Porto Alegre, acho que foi. E a reverenda Inamar já estava cursando para ser reverenda, porque nós ficamos hospedados. A minha cabeça hoje não lembra tudo, mas nós ficamos hospedados lá no seminário, lá onde tinha a sede da igreja, né? E nós ficamos hospedados lá, e eu conheci a reverenda Inamar, reverenda Ilves e a reverenda, hoje que é bispa, esqueci o nome dela, mas todas eu conheci lá, no sul. Isso no começo, né? Que elas estavam ingressando como reverendas. Tinham poucos homens, mas tinham várias mulheres já estudando. Eu não me lembro o ano certo, mas foi há muito tempo. Dilce, você ia falar? Não, eu ia falar exatamente, no tempo da Noilves era a Bispa Marinês, nós somos da mesma turma. Eu, a Bispa Marinês, a Noilves, eu, a Bispa Marinês, a Noilves. E tinha mais duas pessoas que depois existiram, mas nós éramos a mesma turma. E tinha a Bispa Mary Gley, que era da turma anterior à minha. Ela era sozinha na turma dela, mas isso é de 91 a 94, foi o nosso período lá que nós fazíamos teologia. Mais alguém quer responder a pergunta da Sandra? Boa Oi, noite, eu sou Sandra. Satiko Tamaki, né? Que agora daqui a pouco eu tenho que sair, então eu vou falar. Recentemente tinha recebido estudo sobre ordenação feminina, né? Que estava lendo sobre diaconisa e diácona. E eu sou a diácona ordenada porque quando meu marido também era reverendo, né? Quando ele faleceu, então eu assumi para colaborar para a comunidade japonesa. Eu sou japonesa, né? Então, eu vi, quando eu recebi visita do bispo primas do Japão, visitando várias cidades no Diocese de Paula, Paraná e São Paulo, vi japoneses, né? Que não tinha pastor, tipo, né? Que não estava acontecendo mais culto em japonês. Então, eu depois do falecimento do meu marido, né, eu tomei a decisão para assumir, né, essa parte. E então, mas eu sou a diácona permanente, né? Então eu sou auxiliar, né, do pastor, né, pároco. Só que agora eu estou morando em Mato Grosso, né? Desde ano passado, e eu participo no culto uma vez por mês na cidade onde meu marido, né, que fundou a igreja lá, né, agora atualmente pastora.
a reverenda Jéssica está cuidando. E eu moro em outra cidade, né? É longe, é 4 horas de viagem de ônibus. Então, eu participo na igreja evangélica Confissão Luterana. E lá também pastora. E ano passado, eu viajei para o Japão. E, infelizmente, no Japão, o número dos pastores, né, que é reverendo, está diminuindo. Então, reverendo precisa atender várias igrejas, até aposentados. Uma vez, quando eu fui participar numa igreja, a leiga que estava dirigindo, né, na igreja luterana também, leiga, mulher, que estava dirigindo, né. Então, eu acho, né, que na Bíblia também, né, que aparece bastante mulheres, né, ajudando, né, discípulos. Então, sem a força das mulheres, a igreja não vai para frente. Então, capacitação da liderança é muito importante, eu acho, né? Não necessariamente para ser ordenada, mas então agora eu queria saber, eu estava lendo estudo, aparece termo diaconisa e diácona, diácono. Eu queria saber diferença ou função da diaconisa e diácono, né? Na Bíblia aparece diaconisa, né? Febe, que é a primeira mulher, né? Diaconisa. Então, eu queria saber a diferença entre esses dois termos, né? Diaconisa e diácona. Como eu estava lendo esse estudo, né? Coincidentemente, eu avistei a, a palestra online, então eu entrei, né? Daqui a pouco eu preciso sair, mas tema muito interessante. Mas 20 anos atrás, ainda a posição da mulher era muito delicada. Eu lembro uma vez quando teve culto ecumênico na Igreja Luterana em São Paulo, uma pastora estava falando, né, que é membro, né, pergunta para ela uma coisa, aí depois para conferir, né, membro ia no pastor. Hum, Ela estava reclamando, né? Ainda 20 anos atrás era assim, mas agora mudou, porque agora eu vejo, né, a mulher ordenando nos vários lugares, nas igrejas, né? Não só nossa igreja, mas outras igrejas também, né? Então, mudando muito. Então, mas eu queria saber essa diferença na terminologia, né? A diaconisa e diácona. Alguém alguém quer pode me responder? responder? É, se eu posso pôr o dedo, né? Não, não há nenhuma diferença, porque no português nós temos, né, lá numa linguagem que a gente fala mais culta, diácono e diaconisa. É o feminino, não significa que é algo inferior ou não, mas é igual. Aí, como uma forma também de reforçar, de empoderar as mulheres, aí tem se usado diácona, mas diaconisa e diácono é a mesma coisa, tá? Então, não tem diferença. É o feminino, né? Igual homem e Obrigada. mulher. Então, Gato e gata. agora eu sou, eu acho novata aqui nesse grupo, talvez, né? Aham. Como mulher ordenada, mas eu tive a oportunidade de, né, celebrar batismo, né? Batismo e casamento, sepultamento, missas, né? Em duas línguas, né? Em japonês e em português, né? Como meu marido era pastor bilíngue, né? Então eu assumi. É português muito fraco, né? Mas então meu forte é mais a língua japonesa, né? Eu tenho a atividade com, né? Mulheres das outras igrejas também. Nós tivemos culto ecumênico do Dia Mundial de Oração em São Paulo recentemente, né? Culto em língua japonesa, né? E aqui, a cidade onde eu moro, né? Que também a gente fez, né? Culto ecumênico com luterana. Mulher anglicana só duas, tinha duas, mas pelo menos nós participamos, né? Tá Então, bom. é, A Sueli tem uma pergunta. Sueli, obrigada. nada. Eu Sueli? escrevi.
Eu escrevi para você porque eu achei que era essa a dinâmica, mas eu posso é, repetir aqui. Não, primeiro dizer assim, é com grande pesar, né, que a gente chega a 40 anos da ordenação feminina, ainda com questões ainda tão difíceis, né, tão complexas. Eu acho que isso é um momento importante dessa igreja olhar para si próprio, olhar para dentro e pedir perdão a Deus, né, por a gente não ter conseguido caminhar com, com esse compromisso com a ordenação feminina que o próprio Jesus reconheceu, né, e, e aprovou, né? As comunidades cristãs primitivas, havia muitas lideranças femininas, né? Que apesar de todo o patriarcal e toda uma leitura muito machista das escolhas que foi feita para os textos sagrados, elas tiveram visibilidade e até o nome reconhecido, né? E algumas já foram citadas aqui. É com pesar também que a gente reconhece que isso não é só da nossa igreja, né? Eu fui da igreja metodista durante muitos anos, e a ordenação feminina lá também é invisibilizada, é não reconhecida, e muitas vezes não respeitada, como vocês falaram aqui. Existem pastoras batistas, são quase 600 pastoras no Brasil. Quase ninguém sabe que existem pastoras na Convenção Batista Brasileira, né? E essa é uma questão muito séria, eu acho que da igreja cristã, né? Do Brasil e em muitos lugares do mundo. Então, a minha pergunta é se existe escrito, ou se existe em processo de formação alguma estratégia, seja da diocese ou da província, para levar essa discussão para as comunidades. Eu concordo que o primeiro lugar, né, o primeiro chão para que a gente faça essa discussão de forma muito séria, muito honesta, muito transparente, são as comunidades de fé, são as nossas paróquias, nossas missões. Se existe essa estratégia para que isso seja discutido, ou se a gente acabou tendo uma vitrine, né, que a gente mostra para as outras igrejas e movimentos que existem mulheres ordenadas, e isso já não satisfaz. Então, a minha pergunta é essa: se a província ou se a diocese tem uma estratégia clara sobre essa questão, ou se a gente está começando essa caminhada agora. Tarde, mas que bom que, né, antes tarde do que nunca. Vou tentar falar algo a partir daquilo que a gente vem pensando. Eu acho que sim, a gente teve várias tentativas, né? Em cada celebrações assim fortes, 25 anos de ordenação, teve um encontro, foi o primeiro encontro das reverendas, né? Um encontro grande aconteceu. 30 anos depois, ou 35? Agora me falei, foi 20 anos, 30 anos, foi, né? O primeiro Houve foi 10 40. anos. O primeiro foi de De 10 anos. 25. 10, 25 E 30, e 30 foi. 30, né? E O 30. último foi Daí a 30. gente fez no 30. E assim, aí depois a gente fez alguns pequenos encontros, né, com as clérigas, os 2, 3 anos seguidos, pensando, mas muito voltado para nós mesmas, refletindo. Quando a gente chegou próximo ali, que percebeu que a primeira indicação para o episcopado, né, que foi na Amazônia, assim, vários momentos, não foi só a primeira foi na Amazônia, mas várias mulheres foram concorrendo, participando, né, do pleito ali para o episcopado, foram vendo alguns movimentos, mas eu acho que nunca a gente pensou em algo tão profundo até agora sobre essa reflexão, isso que eu acho que a nossa diocese agora está fazendo, de fazer esse questionário, de ir para as comunidades, de refletir com a comunidade a nível
nível de província, isso ainda não foi pensado. O que nós tivemos agora, para os 40 anos, que da onde deu o pontapé inicial para estarmos aqui, que foi um encontro que de algumas representações, né, da província, das mulheres ordenadas, junto com a bispa, que foi convidado a bispa de Londres, que esteve presente, a bispa Sara. Então, neste encontro, foi feita uma reflexão, assim, em torno disso, o trabalho da Dalmeab, a Dalmeab, não, desculpa, o trabalho das mulheres, e ali nasceu um pouco esse desejo, né, de a gente precisar fazer algo, e ali vem essa reflexão, assim, né, onde estão as mulheres? Nós tivemos 71 mulheres ordenadas em nossa igreja. Foi feito um levantamento de mulheres ordenadas, são 71. Claro que hoje já não estamos mais com esse número, algumas delas já faleceram, outras já fizeram outros caminhos, né? É, então, Isso na diocese, né? No não, Brasil todo. no Brasil todo, no Brasil. 71 no Brasil. E na diocese, segundo a Inamar falou, ordenada foram 3, né? Que é da diocese mesmo, ordenada foram 3 aqui dentro da diocese, né? E então, neste encontro, surgiu um pouco essa reflexão e essa proposta de começarmos a repensar e entender o porquê que as vocações femininas não tão fluindo. Então, ali surgiu fazer esse encontro que vai acontecer agora, em início de junho, na celebração dos 40 anos, onde ali a gente vai novamente refletir sobre isso. Nesse encontro vai ter também mulheres leigas, né? Pelo menos uma de cada diocese, para estar representando junto com as clérigas e fazer um pouco esse processo de reflexão, uma campanha vocacional e um levantamento de toda essa caminhada, né? Isso que a Sandra pergunta ali, né? Como que foi esse envolvimento das leigas, fazer esse levantamento todo e também começar e depois das mulheres ordenadas e transformar isso num livro. Então, a proposta é transformar uma campanha vocacional, que talvez seja isso, né? Que vai chegar até as bases. E esse material, né, desse resgate da história, de como começou a partir e como as mulheres leigas se envolveram nisso e depois as mulheres ordenadas. Acho que é um pouco isso que a gente... E motivar as dioceses, e essa era a intenção, motivar que as dioceses fizessem isso que a nossa diocese está fazendo agora, né? Que eu acho que surgiu lá numa reunião já o ano passado, uma reunião do CAET, né? Que quando foi fazer o seu planejamento, aí com essas falas e tal, surgiu então esse interesse, esse desejo de fazer o que a gente está fazendo, que foi aquele questionário, e agora esse primeiro momento, depois do questionário. Então, assim, um pouco isso que a gente está vislumbrando. Não sei se... É porque a Inamar fala dos 10 anos ali, né? Então, os 10 anos eu pulo, porque eu chego depois dos 10 anos de ordenação. Então, essa parte da história eu sei de ouvir falar, né? Mas eu não tenho na minha memória. Eu já pego a partir um pouco para frente. Mas se vocês têm mais alguma coisa aí, vocês que estão mais diante, né, nesse caminho, né? Desde da adolescência, da infância, se tem mais memória aí que possa colocar. Eu não sei se os documentos foram guardados, mas eu acredito que nos 10 anos eu lembro que eu não era ordenada, mas eu saí na foto lá no Estandarte Cristão do encontro que houve ali na sede da província, que eu era seminarista. Era um grupo pequeno que se reuniu e a gente sempre fazia uma carta aberta, alguma coisa, alguma manifestação. Tem que procurar no Estandarte isso, mas depois dos 20 anos, 25 anos, a gente fez estudos sobre a realidade da vocação do Ministério Feminino e fez alguns diagnósticos, né? De como a gente se sentia, do que precisava avançar. Foram feitos, acho que pelo menos 2. E agora, mais recentemente, quando fizemos os retiros e a reflexão, sempre há alguma coisa escrita. Acho que a gente tem que procurar isso com quem está, ou se foi publicado nos estandartes, tentar recuperar para compor a nossa história, né?
de falar que, mais no começo, de que as reverendas tinham a oportunidade do trabalho paroquial sem salário, sem casa paroquial, sem pagamento, né, de água, luz e plano de saúde, sei lá, a INSS, no começo houve abertura para a reverenda chegar, mas é como a Lúcia já comentou, você chega, tudo que o pároco anterior tinha, você não tem. Ou metade, ou um terço você tem. Né? Então, a oportunidade foi dada, mas como trabalho, não como emprego. Que nos primeiros anos foi muito difícil, até que aí começamos a receber quase as mesmas oportunidades, né? A oportunidade de trabalhar, as mulheres têm na igreja, mas não têm a oportunidade de receber o mesmo reconhecimento. E isso foi diagnosticado nos encontros de reverendas. Mas é dentro daquilo que a Sueli pergunta, né, de como chegou, se isso chegou às bases, aí me tocou, né, Não me chegou. pegou assim, a gente fez muito, aquilo que eu falei, a gente fez muito entre nós, né, nós temos isso, nós temos tudo isso guardado, está aí, né, mas a gente não divulgou, não foi atrás, não refletiu com as bases, com as comunidades, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante que a gente precisa fazer. E um fato, Sueli, que a gente comentou nessa reflexão, né, do Ministério Feminino, é que a gente não recebeu o apoio que a gente esperava das mulheres, não foram só os homens que foram machistas, né? Que muitas mulheres foram entrar, dificultaram, eh, enfrentaram, colocaram barreiras para o Ministério Feminino e é comum, mas não é desejável que a gente depois começou um processo de tratamento, de cura, de reconciliação, também enfrentamos competição entre as colegas, né? Também enfrentamos dificuldades, não só dos homens, mas também entre nós, e aí eu acho que essa última parte, principalmente depois, um pouquinho antes da eleição da primeira bispa, e depois, o que a gente está fazendo agora é olhar para dentro, é olhar para nós, como a gente vai apoiar uma outra, como a gente vai perdoar uma outra, como a gente vai realmente é, dar as mãos e não soltar mais, né? Em vez de ficar competindo, porque para você entrar, você tem que competir com os homens e com as mulheres. Mas depois que a gente já está estabelecido, então, quem sabe agora a gente se dá as mãos e vai mesmo, né? Então, acho que, dentre os problemas que nós tivemos, uma frase me marcou muito, que foi dita num dos nossos últimos retiros: entre nós não deve ser assim, com que a gente consiga, né? A nossa reuniãozinha já está chegando no final. Vocês têm algumas considerações finais para fazer? Eu queria, assim, acho que agradecer, né, acho que quando o CAET assume no seu planejamento para esse ano, né, é uma diocese, mas o CAET assume essa, que quando eu lembro na reunião, né, eu estava participando dessa reunião e eu trouxe essa questão, assim, e o CAET abraçou. Loguinho, assim, eu só falei e o CAET disse, não, vamos colocar no nosso planejamento isso, vamos fazer alguma coisa sobre isso. Acho que isso foi muito importante. Então, assim, eu fiquei sensibilizada, assim, bastante com o CAET aqui, que foi meu primeiro contato com o CAET, né, aqui com esse grupo, e de pronto já foi assumindo isso, né? Então, acho que essa diocese, que agora é a minha diocese também, né, tá de parabéns por tomar, acho que é a primeira diocese que está fazendo isso, né, esse diálogo, essa conversa. Eu não ouvi, pelo menos enquanto sei, assim, que está um pouco puxando isso, falando um pouco sobre isso. Eu não ouvi nenhuma diocese, que nenhuma outra diocese fez. Talvez seja bom a gente até estimular mais, né, para que isso aconteça. Então, a minha fala final é de agradecimento por proporcionar este momento, esta reflexão, que é muito, muito importante, e que a gente possa continuar fazendo isso. Como disse a Gabriele, né, que esse é só o primeiro, nós vamos ter propostas depois. Então, quer dizer, vai seguir, né? Vamos seguir. Em Então, setembro, nós temos um encontro presencial para discutir os resultados dessa enquete. muito bem. Então, preparem-se. Ok? Mais considerações finais? Eu gostaria
de lamentar, assim, que nós estamos praticamente as mulheres ordenadas e algumas leigas, né, com exceção do bispo, do Kleber, do Valério, poucas pessoas vieram. Eu sinto falta do clero masculino que participou da enquete, que podia estar aqui ouvindo as nossas lamúrias, quem sabe a gente está só chorando as pitangas aqui. Mas isso mostra um pouco assim aquilo que eu falava, a gente não quer aplauso, a gente quer respeito, né? E quem não conhece não tem como respeitar. Se eles não estão aqui para ouvir o que a gente tem vivido nesses 40 anos de ordenação, né? Não tem como saber como lidar com o Ministério Feminino, então, ou será que já conhecem tudo? A enquete mostra que não, que tem muita coisa que não sabem ainda e que talvez seria bom ouvir de nós, né? Não ouvir de outra pessoa, mas de ouvir, ou ter uma ideia formada a partir do que já viveu. Mas eu sinto essa falta, assim, de que a gente tivesse mais pessoas, principalmente os nossos colegas. O Caete divulgou muito bem, saiu várias vezes nos grupos da diocese, né? No grupo do clero saiu, e nós não temos nenhum colega aqui, né? Com exceção do bispo, naturalmente, mas os outros reverendos não estão aqui. Então, isso mostra um pouco, reflete um pouco também a valorização ou a não valorização do nosso ministério, né? Entre os colegas. Aquilo que a Inamar dizia, tá? Nós concorremos entre nós, mas a gente, além de concorrer com o clero masculino, a gente percebe esse fechamento, né? Essa falta de interesse, não é nem assim, vamos ver o que que elas estão fazendo, o que que elas estão pensando, como elas se sentem no nosso meio. Não teve essa preocupação. Então, eu fico um pouco frustrada com isso, porque nós estamos falando aqui entre nós, né? Entre pessoas que reconhecem nosso ministério e que apoiam o nosso ministério, né? A gente queria, eu esperava que outras pessoas também ouvissem a nossa voz, né? Então, de repente, esse encontro presencial motive mais, sei lá, mas é lamentável isso, né? É lamentável que a gente não tenha esse apoio, assim. Eu acho que eu gosto muito de falar sobre o Ministério Feminino, porque eu tenho uma caminhada muito longa lá, né? E eu fui colega de aula da Carmetel, então, na faculdade, então a gente caminhou muito junto muito tempo, assim. E, e eu acho que, assim, que essas influências, que a gente pode influenciar outras pessoas para o ministério. Eu acho que a gente tem dado um bom testemunho, a gente tem enfrentado muito desafio, mas tem aceitado os desafios, a gente tem ido em todo lugar, tem feito tudo na igreja. Eu, por exemplo, você me dá como exemplo, e sei de tantas outras mulheres que enfrentaram muitos desafios, mas que foram, né? Quanta coisa a gente fez assim, que talvez um homem não aceitasse fazer. E a gente foi lá e fez, e a gente continua fazendo. Então, eu acho que eu esperava um pouco mais de atenção, né, por parte dos colegas, daquilo que a gente tem vivido no Ministério ao longo dos anos, né? Eu me sinto muito grata de estar aqui participando desse momento e, apesar de todas as lutas, eu acho que nosso ministério é algo muito importante para a igreja. Não só para a igreja, mas para as pessoas que estão na igreja. E que a gente tem aberto o caminho para outras mulheres, poucas ainda, né? Aquela hora a Lúcia falou, né, que foram 71 mulheres ordenadas até 2023, eu tinha 72, são 39 mulheres no ministério hoje. Isso é uma boa representação dentro do ministério ordenado na igreja brasileira. Nós não somos uma minoria tão inexpressiva que não mereça ser ouvida, né? Então, eu espero que a gente consiga reverberar mais o que nós temos feito e sermos mais acolhidas. Nem precisa muita coisa, mas só o acolhimento já seria algo que nos daria um pouco mais de ânimo para continuar sempre na caminhada e para motivar outras mulheres, né? Então, a falta de interesse das mulheres pode ter, mas que as mulheres talvez se sintam um pouco, às vezes, achatadas por essa falta de interesse dos homens, né, em nos ouvir, em participar, eu acho que também acontece isso. Ok, Sandra, é Bom, rápido? é, Sandra, bom, enquanto a Sandra está ali tentando abrir o microfone, eu só quero agradecer e reiterar o que a Dilce falou, e eu serei um pouco mais incisiva em dizer que quando há muito silêncio e quase nada participação, isso também diz muito, né?
É quase que uma tentativa de invisibilizar, enfraquecer, silenciar as mulheres, de uma forma muito sutil, né? Com N desculpas, né? Então, isso é algo a ser pensado também. As muitas maneiras de se calar, de se fazer com que as mulheres se calem, por mais que elas tenham potência, por mais que elas tenham inteligência, por mais que elas tenham capacidade e mostrem isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, nós ainda somos, aí eu vou dizer, desrespeitadas, né? Porque quando há esse silêncio, há essa ausência, isso está em nome, é desrespeito. Obrigada, meninas e meninos que aqui estão. Inamar? Eu gostaria de, nas considerações finais, lembrar que a minha vocação foi despertada quando eu recebi um folheto físico, um folder em fotocópia, em xerox, na Paróquia do Redentor, que era a Diocese Meridional, mas que em 84, e que hoje é a Catedral do Redentor da Diocese de Pelotas, perguntando sobre a vocação, né? Qual era a minha vocação na comunidade? E se eu pensava para cada pessoa que recebesse folheto, se eu pensava no ministério ordenado ali, que começou a sementinha com incentivo. Então, eu já fiz na minha fala e vou repetir que a gente precisa de incentivo, sim, a vocação no despertar interior, mas na igreja anglicana. A vocação acontece dentro da comunidade, tem que ter um reflexo na comunidade, tem que ter alguém que desperte, tem que ter alguém que alimente, tem que ter alguém que questione, tem que ter alguém que facilite, tem que ter alguém que dificulte, mas é dentro da comunidade para chegar na diocese e a pessoa vocacionada na igreja anglicana não é por mérito pessoal, é uma vocação comunitária, então por isso que eu vou repetir, quero sim, queremos sim, reconhecimento da comunidade, queremos sim reconhecimento do clero masculino, queremos sim reconhecimento da igreja, queremos sim aplausos, queremos elogios, não é só trabalho cansativo, mas a gente quer ser reconhecida sim, porque essa é a maneira de ser do ministério anglicano, que a gente não chega por indicação apenas ou amizade com o bispo ou bispa, a gente chega num processo coletivo, né? Então, quando uma parte nos apoia, a outra está silenciosa, ou agindo por trás, é uma coisa a se pensar, que a gente, na comunidade, reconhece quem trabalha com a gente e quer ser reconhecida dentro da comunidade, entre os colegas, nas dioceses e na província, né? Então, eu acredito que na nossa igreja é uma via de mão dupla, e apesar de todo o nosso esforço, eu vejo que os colegas adoram quando alguém escreve uma mensagem para eles, quando alguém diz que ama o trabalho deles, quando alguém tece elogios de coisa que eles nem esperam, os colegas adoram. E nós mulheres também adoramos. A gente não tem que ter vergonha de falar, a gente adora, né? Quando alguém diz, quando alguém lembra quando nos conheceu, quando alguém lembra uma frase que a gente disse que eu nem mais lembro, quando alguém lembra, olha, você disse tal coisa, e eu fiquei pensando até hoje, "Pô, nem eu lembro que eu falei, mas que bom. Então, assim, eu acho que precisa, sim, de reconhecimento mútuo. Obrigada. Sandra, obrigada a você. Sandra, é rápido? É rápido, como uma mulher, eu tenho que sempre falar muito rápido, né? Principalmente se for leiga, né, Gabi? Primeiro, eu queria dizer para vocês assim, quando a gente lê todo o material da igreja que fala das mulheres, aí a gente vê que lá no final dos anos 70, quando as primeiras mulheres começam a levantar a voz e a diretoria nacional do SAI começa a levar essa questão para o concílio, outras mulheres também na igreja chegavam lá para a diretoria nacional para dizer assim: nós não queremos mulheres ordenadas, né? O que eu fico olhando é assim, como foi toda essa luta, essa luta não foi fácil, não só com os homens, mas no meio das mulheres. É, enquanto comissão de ministério, eu acho que essa é uma questão que temos aqui, Gabi, temos aqui Inamar, reverenda Inamar e a reverenda Dilce.
Eu acho que isso é uma coisa para a gente também, naquele espaço, estar fortalecendo essa questão. E dizer que eu acho que a gente também está vivendo um tempo na Dagem melhor. Se antes a gente tinha 4 mulheres como párocas, né? A reverenda Lívia faleceu, né? A gente tem a reverenda Arlinda e a gente tem a reverenda Josi. Eu acho que é muito bom. Quem eu vejo mais falar da questão das mulheres sendo ordenadas, eu sempre escutei Namar. E eu acho que quando a gente chega outras duas párocas, como a reverenda Dilce e a reverenda Lúcia, para a gente é muito bom. E aí, só para lembrar para vocês que estão aqui, para as outras mulheres ordenadas, que todo e qualquer avanço que aconteceu na história da humanidade entre as mulheres só foi a partir do momento que as mulheres se juntaram. Mulher nunca foi para frente de forma individual, como os homens, como a grande liderança. A mulher só foi para frente quando trabalhou de forma coletiva. E o meu desejo, a nossa oração, que as mulheres ordenadas da DAGE, junto também com nós leigas, a gente possa fazer uma campanha legal e começar a valorizar mais o ministério feminino. Obrigada, gente. Ok, o CAET, o Centro Anglicano de Estudos Teológicos, agradece e gostaria de pedir para o Eduardo fazer a bênção final para nós. Só para agradecer, foi muito bom, meninas e meninos que estão aqui também, né? Acho que alguns clérigos começaram, mas acabaram saindo, e essa é uma preocupação muito séria. Obrigado por vocês terem dito isso, né? Que o bispo reclama sempre do clero, da participação. Que bom que vocês me ajudem a cobrar isso dos colegas. Tá bom? Gente, que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus sempre nos sustente. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco nessa noite, permaneça conosco em nossas lutas e trabalhos agora e sempre. Amém. 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 Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa Vamos levar para o noite. concílio essa gente. discussão, gente. Vamos levar para o concílio, tá Vamos. Vamos. bom? Ok. Ok. E oração